Bom, qual é a diferença do IPv4 para o IPv6? E aí, o que significa a sigla IP? Pensa aí, IP significa Internet Protocol, ou em português, protocolo de internet. E ele é muito importante porque ele é um tipo de endereço na internet, um endereço que você utiliza para os computadores se comunique, né? Cada computador tem o seu IP, cada internet tem o seu IP, por exemplo. É como se fosse o endereço da sua casa, só que é para o seu computador ou para o seu celular. Bom, e o que você precisa saber sobre o endereço de IP é que ele segue padrões, ou seja, regra, como ele deve ser. E existem dois tipos principais de IP que usamos hoje em dia. Bom, o primeiro é o IPv4, ou IP versão 4, né? Você escolhe como você quer chamar. Ele usa 32 bits para fazer o seu endereçamento. E o segundo é IPv6, ou IP versão 6, que usa 128 bits para fazer o seu endereçamento. E uma coisa muito importante é que no IPv4, por utilizar 32 bits, já está esgotado. Isso significa que todos os endereços possíveis do IPv4 já foram utilizados. Não há novos para dar a computadores e dispositivos que queiram entrar na internet. E aí, por isso que a gente começou uma migração, ou seja, uma troca do IPv4 para o IPv6, que é muito maior e muito mais moderno. Vamos entender isso direitinho. O IPv4 usa 32 bits e consegue criar cerca de 4 bilhões de endereços. Parece muito, né? Mas como já esgotou, nós estamos utilizando agora o IPv6, que é o de 128 bits. E sabe o que isso significa? É que o IPv6 consegue criar um número de endereços muito maior, 78 trilhões de endereços a mais do que o IPv4. Isso significa que é quase impossível você acabar o IPv6. E é por isso que um dia o IPv4 será extinguido e só será utilizado no mercado IPv6. E para você entender melhor como é que funciona o IPv4, né? O IPv4 se divide em 4 partes e cada parte tem 8 bits. E aí você pode imaginar como se fosse 4 caixinhas, cada uma contendo 8 bits dentro. Mas o que são bits, né? Bits são como pequenas pecinhas de informação que só podem ter dois status, o 0 ou 1. É como se fossem chavezinhas que você pode ligar e desligar. Então o IPv4 é como se fosse 4 caixinhas, cada uma com 8 bits, e cada bit executa 0 ou 1. E para a gente conseguir ler e configurar os endereços no nosso computador, a gente pega essa caixinha de 8 bits e converte para números normais, que chamamos de números decimais. Então, imagina que a gente utiliza a primeira caixinha de 8 bits, transforma ela em um número decimal, depois pegamos a segunda caixinha e também transformamos em um número decimal. E assim por diante. E aí no final, o IPv4 fica com 4 números, separados por ponto e vírgula. Você já deve ter visto lá 192.168.1.0, por exemplo. Isso são as 4 caixinhas do IPv4. E cada uma dessas caixinhas só pode ir de 0 a 255. Não pode passar disso. E agora vamos para o IPv6, né? Como é que ele funciona internamente. Se o IPv4 tem 4 caixinhas de 8 bits, o IPv6 é como se fosse o dobro do dobro. Como assim? O IPv6 tem 8 partes e cada parte tem 16 bits. Então, em vez de 8 bits, em cada parte temos 16 bits, que isso dá um total de 128 bits no IPv6. Ou seja, é muito maior e por isso que tem muito mais endereços possíveis. Outra coisa interessante é que o IPv4 ele transforma as caixinhas, né, em número, como eu falei, no número decimal. Já no IPv6 você transforma em números hexadecimais. E o que é isso, né? Você pode se perguntar assim, números hexadecimais são como números normais, mas o que pode ter de 0 a 9 e também letras de A a F. Por isso que quando você vê um IPv6, você pode ver uma mistura de letras e números. Tipo assim, 2001, 2 pontos, 0, D de dado, B de bola, 8, 2 pontos, 002, 2 pontos, 002, 2 pontos, 0000, 2 pontos, 0001. E assim por diante, né? O IPv6 é desse jeito, é bem maior o número. E é um número hexadecimal, como eu falei, que você mistura números e letras, que aumenta a probabilidade. E pode parecer longo e complicado, né? O IPv6. Mas calma que tem um jeito de você simplificar isso. Quando temos muitas partes cheias de 0, nós podemos substituir todas elas por 2 pontos, 2 pontos. Por exemplo, se o seu endereço IPv6 tem 5 partes seguidas, só com 0, você pode simplificar o seu IPv6 fazendo assim: 2001, 2 pontos, 0, D de dado, B de bola, 8, 2 pontos, 2 pontos, 1. Muito mais fácil, né? A gente resumiu, tirou os zeros e colocou os 2 pontos. Bom, e o que você aprendeu hoje aqui, o protocolo IPv6 é quase infinito. E que IPv4 já está esgotado, o protocolo IPv4 já está esgotado e será descontinuado ao longo do tempo. E que o IPv6 trabalha com 128 bits e o IPv4 apenas com 28 bits. O IPv4 transforma 0 em números decimais e o IPv6 transforma em números hexadecimais. E se você gostou da explicação, achou ela simples, conseguiu entender o vídeo, gostou, curte, se inscreve, comente aí embaixo suas dúvidas, o que achou do vídeo. Eu sou Jean Carlos, que esse canal fala de conteúdo de tecnologia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.